oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Diálogos. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, temos um conteúdo novo especialmente para você. É sempre uma alegria receber você que está chegando pela primeira vez e você, amigo, que já nos acompanha. Gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever, acionar as notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. Para falar sobre o tema Formas de driblar a crise econômica, preletora em grau master, Nilce Buzetti. Muito obrigado, preletora. Muito obrigado. Hoje estamos todos juntos aqui, maravilhosos, para falar sobre a prosperidade, né? Nós da Seitianoye, sempre pensamos o positivo. E, consequentemente, o que nós pensamos na nossa mente? Que somos prósperos. E quando a gente pensa positivo, automaticamente a prosperidade chega. Não olhamos e nem fixamos a nossa mente na crise, e sim na prosperidade. Nossa mente fica anexada em Deus, em conexão de Deus, que é prosperidade infinita. Então, assim, a crise não é que não chega, mas ela não chega em você porque você não está sintonizado com a crise. Você está sintonizado com a prosperidade, que você é filho de Deus e próspero. Então, é assim que a gente dribla a crise econômica que existe. Muito obrigado. Também teremos a participação, então, da preletora em grau sênior, Elaine de Souza Saldanha. Muito obrigado, preletora. Muito obrigada, uma alegria muito grande de novamente participar do programa Diálogos, né? Também dando as boas-vindas aí aos colegas preletores e também ao preletor Renan. Muito obrigada. Muito obrigado. Teremos também a participação do preletor em grau sênior, Walter Otaviano da Costa Ferreira Júnior. Muito obrigado. Obrigado, Renan. Obrigado às demais preletoras. Um tema atual e um tema vivenciado por muitos brasileiros. Então, estamos aqui para contribuir. Muito obrigado. Então, muito obrigado. Para a nossa primeira pergunta, eu gostaria da contribuição de cada um de vocês. O que é essa prosperidade que tanto se fala aí, né? Gostaria que vocês esclarecessem aí para os espectadores o que é essa prosperidade. Pois é, preletor Renan, assim como a preletora Nilce já introduziu, né, no início agora da sua fala, nós que conhecemos o ensinamento da Seitianoye, nós não sintonizamos com a crise, né, com todos podem até que não conhecem a verdade desse ensinamento maravilhoso, que é focar a nossa mente para o lado positivo e não para as coisas negativas. Mas eu queria só fazer uma contribuição também.
Quando nós falamos de prosperidade na Seitinoye ou fora da Seitinoye, as pessoas atribuem muito a questão da prosperidade à questão financeira. E nós, quando chegamos no ensinamento da Seitinoye, nós entendemos que prosperidade, na realidade, não está ligado diretamente à questão financeira. Ela é, na realidade, um equilíbrio, né, de alguns aspectos da nossa vida, porque se nós não temos equilíbrio nesses aspectos, que é, vamos dizer assim, o pessoal social, o próprio econômico, o profissional e o espiritual, familiar, nós não podemos dizer que nós temos a verdadeira prosperidade. Então, para nós que somos, né, praticantes da Seitinoye, adeptos da Seitinoye em primeiro lugar, então nós temos esse conhecimento de entender o sentido amplo da palavra prosperidade e praticar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Muito obrigado. Dr. Walter, gostaria de complementar? Com certeza. Esse tema, Renan, como dissemos agora há pouco, no início do programa, é um tema atual, um tema vivenciado por muitos brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, 69% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, é um dado real, concreto. Então, o que nós estamos a falar aqui, nesse programa Diálogos, é uma realidade, é uma coisa que acontece no mundo fenomênico. E quando a gente vai para a Seitinoye, a gente aprende a olhar a paisagem e passar por ela, né? Então, a crise, se você tem uma metáfora, a crise econômica, como um dia chuvoso, e muita chuva, você tem que usar os pneus adequados para passar naquele local, naquela pista. Então, quando a gente vai para a Seitinoye, você não vai fugir, mas você vai saber lidar. E quando você sabe lidar, Renan, você começa a usar a espiritualidade para colocar os pneus de chuva, para não se identificar com aquele momento. Aquele momento é um momento de aprendizagem, aquele momento é um momento de olhar para dentro. E aí você começa a prosperar, como nos ensinou agora a preletora, que falou antes de mim, você começa a entender o equilíbrio da vida, você começa a entender a origem da vida. E aí você começa a trilhar, a partir dessa crise, oportunidades, novas oportunidades. Não há crise que não traga novas oportunidades, Renan. E quem nos ensina isso é a própria natureza. Então, veja, a água, quando ela cai, ela gera energia. Anos atrás eu fui para Itaipu, tem uma queda d'água lá, quando eles abrem as comportas, que elas geram energia. Então, a água caindo, nossa, a água está caindo, que pena da água. Não, quando ela cai, ela gera energia. Ela está gerando valor. E a crise econômica é da mesma maneira. Muitas vezes você cai, mas naquela queda você está gerando novas oportunidades. Muito obrigado. Então, foi falado aí do que é a prosperidade. E agora a próxima pergunta é: por que buscamos a prosperidade? Eu deixo em aberto aí para cada um de vocês aí dar um pouquinho da explicação. Por que a gente procura essa tal prosperidade? A prosperidade em si, na verdade, a gente deve ver aquilo que nós temos e agradecer. Isso é prosperidade. Tudo que nós temos, né, no momento é prosperidade. E a gente, muitas vezes, a gente, na verdade, é tudo aquilo que necessitamos no momento. Isso é prosperidade. Aí, se a gente tem tudo aquilo que a gente necessita, nós somos prósperos. Só que muitas vezes a gente quer muito mais. Aí, diz aqui no livro o seguinte: a Seitinoye diz que a matéria não existe, mas a gente está procurando o tempo inteiro o dinheiro, a matéria, né? No mundo fenomênico, é essa prosperidade que a gente enxerga, todos enxergam. E a matéria, por ser ordinariamente nada, que a Seitinoye diz que ela não existe, não é nada, por ser sombra da mente, pode se manifestar de modo infinito e inesgotável. Quando nós mudamos a nossa mente, né, que nós somos filhos de Deus, e Deus é infinitamente rico e nós somos herdeiros, então, o que acontece? Atraímos coisas boas, atraímos a prosperidade. Esse é um ponto. Mas a gente vai ainda caminhando mais pontos ainda que a Seitinoye nos ensina como
a adquirir essa prosperidade que já temos dentro de nós, que muitas vezes não enxergamos, né? A gente quer muito mais o que a gente não tem, e a gente acha que o que não tem é que necessitamos. E nós já temos tudo que necessitamos e muitas vezes deixamos de agradecer. Não é isso que acontece? Isso, preletora. A senhora citou aí, né, que a senhora falou assim, que nós, enquanto filhos de Deus, né, nós já somos dotados da provisão infinita. Então, esse reconhecimento, né, dessa filiação divina que nós temos, a nossa natureza divina, ela nos traz a possibilidade de nós extrairmos nos momentos de desafios, né, da crise, ou alguma coisa que a gente, algum infortúnio que a gente passe na nossa vida, como o preletor Walter falou, a Seichonoye é um ensinamento de vida prático no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, nós não estamos aqui para dizer que a crise, ela não existe, ela está manifestada neste plano, neste mundo fenomênico, como projeção da nossa mente, mas à medida que nós reconhecemos essa filiação divina, como a preletora falou, nós mudamos essa sintonia, digamos assim, e nós passamos a sintonizar com essas oportunidades que o preletor também falou, e aí, como ele disse da água, eu acho que a gente tem um outro fator da natureza, que é na alvorada, né, quando começa a alvorada, no momento mais escuro da noite, que parece que a treva está totalmente dominando, é que começa aquele lindo amanhecer. Então, neste momento que nós imaginamos, que as pessoas até estão vivenciando isso, principalmente no Brasil e no mundo, digamos assim, nós temos que realmente enxergar isso além do que nós estamos vivendo, além da escuridão da noite, mas que na maior escuridão da noite é que nós encontramos o alvorecer. Então, é neste sentido que nós temos que entender. Isso acontece também porque a nossa vida, como filhos de Deus, nós temos um ideal divino interior. Então, o nosso desejo é de progresso, é de prosperidade, o natural de nós, enquanto espírito, não enquanto matéria, como a preletora falou que na matéria não existe, mas enquanto espírito, nós temos aquilo tudo que é necessário no momento e na hora certa. Por isso que a gente fala aqui, né, que a matéria não existe, que a crise também, a gente pode driblar isso à medida que a gente reconhece essa filiação divina. Com relação à sua pergunta, Renan, as preletoras foram muito no alvo, bem pontuais, né? Acaba não sobrando muito para a gente. Mas eu vou aqui acrescentar de alguma forma, por que as pessoas buscam a prosperidade? É porque a nossa identidade é uma identidade de valor. Então, quando você sabe que você é natureza divina, você é o eu verdadeiro, mesmo adormecido esse conceito, você já é esse conceito. Então, a nossa existência nesse mundo, essa experiência humana, ela vai revelar o quanto nós nos conscientizamos que somos divinos. Olha só que interessante. E prosperidade é justamente isso, viver uma experiência humana, mas saber que você não é esse humano, você é o divino dentro do humano, que é a essência da vida, para manifestá-la. Por que nós buscamos, portanto, a prosperidade? Porque nós nos identificamos com o valor absoluto, a essência da vida, seja de maneira consciente ou inconsciente. E, ao estar nesse mundo, você tem que manifestar, você tem que praticar o quanto você se conscientizou da sua origem. Então, quando a gente aprende, Renan, voltar à casa do Pai, prosperidade, em linguagem religiosa, é voltar à casa do Pai. Muito obrigado. Também vou deixar aberto aí. Por qual motivo tem tantas pessoas passando por dificuldade financeira no nosso tempo aí que a gente está vivendo, né? Se o professor Walter puder começar também, aí ele já inicia aí. Obrigado, Renan. Depois eu passo a bola aqui para a preletora. Por que tanta gente passando, aparentemente, né? A gente olha, aparentemente é uma crise financeira, mas na verdade é uma crise de valor. Toda crise, seja conjugal, financeira, é uma crise de valor. O que eu quero dizer com isso? Quando eu não sei a minha origem, eu entro em crise. Então, por que tem tanta gente entrando em crise? Por falta de dinheiro? Não. Por falta de verbo. No início era o verbo. Aí vem a Seichonoye para mostrar que no início é o verbo. Então, muitas pessoas calcam ou se baseiam na prosperidade da verba.
Mas quando você entra na espiritualidade, você começa a vibrar o verbo. E quando você vibra o verbo, a verba vem. Então, são os 4 Vs aqui, né? Quando você vibra a verba, vibra o verbo, sou filho de Deus, a vida é maravilhosa, a verba vem, porque a verba é efeito. Esse mundo fenomênico, Renan, é efeito. Por que tem tanta gente com efeito de crise? Porque não sabe a verdadeira origem da vida, a causa da vida. Você é filho de Deus, possui natureza divina. O teu trabalho, hataraku, é dar conforto ao próximo. E para muitas pessoas o trabalho é pagar boleto. Então você tem um conceito muito pequeno do que você faz. E quanto menor o conceito, mais você fecha a torneira da abundância. Mas quanto maior o significado, quanto maior o conceito, mais você abre a torneira da abundância e mais você manifesta isso no mundo fenomênico. Exatamente como ele falou. As pessoas ainda não se conscientizaram que são filhos de Deus, possuidores de todas as riquezas que Deus possui. Nesse livro, O Convite à Prosperidade, volume 2, diz o seguinte: Deus é onipotente e possuidor de todas as coisas. Se você reconhecer a si mesmo como filho de Deus, saberá que é herdeiro de Deus. Tem o máximo poder e é dono de todas as coisas. Já que Deus é dono de tudo, sendo filho de Deus, nós também somos. Bastamos nos sintonizar e conscientizar dessa verdade, que não é muito fácil, porque a gente está enxergando a crise, né? Então, aí acaba sintonizando a mente para o outro lado. Então, o que temos que fazer? Tirar a mente da crise, né? Da pobreza, sintonizar que sou filho de Deus e sou dotado de riqueza infinita. E além de tudo, né, as pessoas elas manifestam, né, estão manifestando essa carência na realidade, que é, vamos falar, a doença do bolso, né, que é a doença financeira da crise, porque elas também têm sentimentos de carência internos, né? Então, o nosso papel, né, como adeptos, principalmente da Seichonoye, antes de preletores nós somos adeptos, transmitiram a verdade de que as pessoas, mesmo vivendo num momento obscuro, de infortúnio, ela tem que voltar, como a preletora falou, a sua mente para a sintonia com Deus, né? E transcender isso. Esse transcender, eu vejo muito assim, a primeira coisa que nós ouvimos, eu acho que em qualquer religião que nós conhecemos, é que nós somos filhos de Deus, que Deus é nosso Pai. É a primeira coisa que a gente ouve, só que a gente não se dá conta, né? A minha origem é católica, mas quando eu cheguei realmente na Seichonoye, eu tive a oportunidade de chegar muito jovem, eu pude vivenciar você, filho de Deus, e internalizar isso. Porque a primeira questão, acho que nós temos nas nossas religiões existentes, é a nossa questão intelectual, que nós somos filhos de Deus. Mas à medida que eu me conscientizo disso e vivo convictamente que realmente eu sou filho de Deus, eu consigo transcender qualquer coisa que aconteça na minha vida que não está adequada. E aí, isso me dá uma força de não me autolimitar, não sentir carência e também de manifestar o amor através daquilo que eu desempenho, através do meu trabalho, né? Porque a nossa maior felicidade é fazer feliz o outro. E se nós observarmos muitas empresas, por que elas têm sucesso? A maioria das empresas tem sucesso porque elas estão servindo as pessoas, porque elas fazem feliz o maior número de pessoas possível. Então, se as pessoas ainda não encontraram o caminho da prosperidade, é porque ainda tem esse sentimento de não enxergar como podem ser pessoas mais amorosas, mais benevolentes, mais caridosas. E a Seichonoye nos traz essa reflexão o tempo inteiro quando a gente estuda, né? Então, eu acho que isso também é um ponto bem importante de nós observarmos. Muito obrigado. Tem alguma importância o nosso sentimento e o pensamento em relação aí à crise econômica? Se a pessoa está nesse estado aí de crise econômica, se ela está passando por algum momento, assim, o pensamento e o sentimento influencia? Eu gostaria que vocês aí comentassem sobre isso, falassem sobre isso. Com relação ao pensar e o sentir, Ana,
além do livro Convite à Prosperidade, volume 2, que estamos nos baseando hoje, existem inúmeras literaturas da Seiyuné que versam sobre esse tema, como, por exemplo, Comande Sua Vida com o Poder da Mente. E nesse livro, o professor Taniguchi, vocês estão vendo aí, ó, livraria sni.org.br, né? Já adquire os seus livros, porque você não está adquirindo um livro, sabe, Renan? A pessoa adquire uma nova consciência. E aí você, quando percebe que ao ler um livro você adquire uma nova consciência e cria um novo destino, não é sobre um livro, é sobre uma nova consciência. Então, você que está nos ouvindo, adquira já, porque a nova consciência para novos resultados é fundamental. Com relação ao pensar e o sentir, Renan, nosso destino, a gente aprende isso na Seiyuné, ele é criado pelo pensamento, pela fisionomia, então aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e a nossa fisionomia. Isso tudo está ligado ao sentimento. Então, olha que interessante agora. Quando você tem uma autocobrança muito grande, as pessoas vão cobrar de você. Geralmente você deve para alguém. Então, pessoas que se cobram demais vai refletir neste mundo, porque esse mundo é o mundo do espelho, cobranças. Então, você que está nos assistindo, veja se você faz a seguinte relação. Puxa, eu me cobro demais e tem um monte de gente me cobrando. Então, o que isso significa? Significa que você tem que diminuir a autocobrança e aumentar a autoexpressão da verdade, filho de Deus, homem filho de Deus. A autocobrança, ela fecha a torneira. A autoexpressão, ela aumenta, abre a torneira e faz fluir, jorrar as ideias, as oportunidades. Por isso que o pensamento, né, e o sentimento, eles são fundamentais para abrir a torneira. Então, mudança de pensamento, mudança de sentimento, isso vai materializar, pelo princípio da materialização dos pensamentos e sentimentos, vai materializar uma nova forma de expressão. Então, ao invés da autocobrança, você que está nos assistindo, o convite é autoexpressão. Autoexpressão do quê? Do seu valor genuíno, através do seu trabalho, através do seu produto ou através do seu serviço. Eu vi hoje de manhã, quando nas minhas orações matinais, eu fiz uma leitura de uma oração para concretizar a riqueza. E o professor Masaharu Taniguchi, que está no livro As Verdades e Orações, tem uma parte que o preletor falou aí em relação ao pensamento e à expressão fisionômica, é uma lei mental, que é a força da palavra. E aí, num trecho dessa oração, diz o seguinte: palavras que falam da prosperidade da imagem verdadeira e a prática do ensinamento que consiste em realizar obras de amor, que são as ações que nós realizamos em todas as ocasiões, são esses dois elementos que constituem as duas rodas do veículo que transporta até o mundo fenomênico os tesouros infinitos que nos estão reservados no mundo da imagem verdadeira. Então, através dessa nossa manifestação do pensamento, da palavra, da ação, é que vão fazer com que a gente traga para este mundo, aqui e agora, essa prosperidade que todos almejam, né? E para que a gente possa realmente fazer, driblar, né, esse momento de que aparentemente estamos vivenciando de crise, mas que na realidade basta nós mudarmos a nossa vibração, a nossa palavra, o nosso pensamento, a nossa emoção, inclusive, em relação até a impressão que nós temos de algumas coisas, nós temos que cuidar, porque nós não podemos ficar impressionados com tudo aquilo que nós ouvimos no noticiário, etc. Claro, nós ouvimos porque a gente está neste mundo presente, mas a gente tem que transcender isso, como a gente já falou um pouquinho antes, para que manifeste realmente a verdadeira prosperidade e a riqueza na nossa vida. Isso mesmo. A palavra, né, tem o poder. E também a gente deve ver se a gente tem alguns sentimentos guardados de mágoas, porque isso atrapalha. Você sabe que se a gente não está em harmonia, né, com todos, atrapalha chegar à prosperidade para nós. Eu tive uma situação na minha vida onde eu estava em desarmonia com o marido. O que ocorreu? Ficamos lá embaixo, sem nada. Ele perdeu o emprego, perdeu o caminhão que tinha, perdeu tudo. Foi aí que eu fui procurar o que eu tinha que fazer. Eu tive que perdoar, tirar os sentimentos, né, de mágoa de dentro de mim e perdoar principalmente ele, que nós estava em desarmonia,
perdoar a sogra, perdoar o pai. Olha quantas pessoas que a gente guarda desde lá do final. Então, o que a gente tem que fazer? A oração do perdão. E quando eu fui na academia de Ibiúna, que falaram, agradeça o teu pai, perdoa os teus pais, que eu comecei a falar, obrigado papai, obrigado mamãe, falei, nossa. Aí eu tive que chorar todas as mágoas que eu tinha. E isso, o que ocorreu depois que eu harmonizei? Prosperei, melhorei de vida. Meu marido tem uma peixaria, né? Logo ele conseguiu uma peixaria, e aí nós fomos melhorando cada vez mais. O meu salário passou de nível médio para... Eu já tinha no nível superior. O que ocorreu? Ocorreu que houve um plano de cargo de salário e meu salário aumentou, porque eu entrei no plano que eu era no nível superior, já entrei direto, sem precisar fazer concurso. Maravilha, né? E essa harmonia, essa sintonização, né, que a gente faz e mudando a nossa atitude mental, que melhora a nossa prosperidade. Então, a gente tem que estar em sintonia com Deus, em harmonia com todas as coisas, só assim, mudando a nossa atitude mental, mudando os nossos sentimentos, melhora a nossa vida. Né? Então, muito bom. Muito obrigado. Mas tem uma questão aí. Por exemplo, a pessoa que a gente entendeu, né, que o nosso sentimento e o pensamento, ele influencia aí na crise econômica. A gente sabe também que o pensamento constante, o sentimento constante cria um hábito. E aí esse hábito, a pessoa não consegue sair desse ciclo, né? Tem alguma forma aí dele virar essa chave aí para ele conseguir sair desse hábito que ele via mantendo aí durante um período grande, né? Alguém poderia... Maravilha, Renan. Renan, pode ir lá. Sabe o que eu penso assim? Que eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer na nossa vida é a reflexão. A preletora, quando foi lá na academia de Ibiúna, né, fez uma reflexão. Como eu estou hoje, né? Se eu estou bem, ótimo, a gente tem que melhorar cada dia mais. Mas se alguma coisa ainda está faltando, né, que é aquele sentimento de carência, provavelmente alguma coisa obstrui isso. E uma das coisas que são muito importantes é a questão da harmonia, realmente. Então, se no nosso... Por mais que a gente não lembre conscientemente algumas coisas que aconteceram na nossa vida, seja na infância, ou até em outras vidas que estão ainda no nosso subconsciente, isso pode estar atrapalhando para que manifeste a prosperidade, a alegria, a saúde, a harmonia na nossa vida. Então, a gente tem que refletir um pouco, né? Mas eu não sei. Não tem problema também se a gente tem dúvida e não sabe. À medida que a gente começa a praticar, né, as orações, praticar a meditação Shinsokan, a leitura das sutras aos nossos antepassados, nós vamos transformando aquela atmosfera e até aquilo que a gente não tinha certeza de onde poderia estar sucedendo, a gente começa a entender, porque quando nós conhecemos a causa, nós eliminamos o efeito. Então, à medida em que nós tomarmos refletirmos e tomarmos a decisão, né, de realmente mudar a nossa atitude mental, o nosso hábito, né? O hábito de reclamar para o hábito de agradecer, o hábito de ver aquilo que não tem para o hábito de reconhecer tudo aquilo que já tem, e não só o que tem aqui, aquilo que a gente não está vendo, que é aquilo que está lá no reino de Deus, que é a provisão infinita de Deus. Esse é o maior reconhecimento, é entender que não existe carência para aquele que reconhece que não é apenas esse mundo limitado material que nós vivemos. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos, aqui nesse mundo a gente manifesta a expressão de Deus, então a gente manifesta Deus na face da terra. Então é entender que nós somos muito mais do que esse corpo limitado. A gente, quando começa a trabalhar com a limitação do nosso corpo, a gente não consegue realizar muita coisa. Mas à medida que a gente diz, não sou eu quem realizo as minhas obras, Deus as realiza através de mim, nós criamos uma força tão grande, acho que todos nós que estamos aqui, quem também está nos assistindo, já teve essa sensação, né? E quando a gente vai praticando, principalmente as orações e essa mudança de atitude mental, nós percebemos isso e nós vivenciamos isso dia a dia, né? Cada vez mais.
Muito bem, isso mesmo. Maravilha, olha, ela falou exatamente isso aí que acontece na nossa vida. E nós ficamos tão presas ao fenômeno que esquecemos, né? Do lado bom. Na Seitonê tem a meditação Shinsokan, onde a gente sintoniza a nossa mente com Deus e faz com que a gente volte, né? E serene a mente. E deixar de se apegar muito às coisas fenomênicas, né? E ver as coisas boas que a gente já tem, que a gente não agradece. Parabéns, maravilha, é isso mesmo que nós temos que sintonizar a nossa mente com Deus. Maravilha. É muito importante também, olha que legal isso, né? A partir da reflexão que se faz, né? Reflexiona e reconcilia-te. Então, essa reconciliação é justamente a grande harmonia que a Seitonê nos ensina. E uma das coisas também, para a gente contribuir com quem está nos ouvindo, que muitas vezes está passando por essa situação e não sabe o que fazer, então começa a fazer essa reflexão, reconcilia, como falou a preletora, né, a questão do perdoar. E uma coisa fundamental também, Renan, de maneira prática, é essa pessoa começar, como nos ensina o professor Taniguchi no livro dos jovens, a criar um ideal. E aí transformar esse ideal num sonho, e transformar esse sonho em projeto. E quando você faz isso, Renan, você está criando uma nova perspectiva. E só de você criar uma perspectiva, o eu verdadeiro, ele já começa a vibrar dentro da gente. Porque você, quando desenha um projeto, quando você escreve uma meta, você está transcendendo o aspecto atual. Então, de maneira concreta, transcender é desenhar o futuro, sonhar algo que hoje parece loucura. E quanto mais loucura, mais você vai acessar o mundo de Deus. Quando eu falo loucura, Renan, porque as pessoas só acreditam no que elas veem. E o grande pulo do gato é entender que aquilo que você vê não tem substância. Então, quando você começa a desenhar, quando você começa a sonhar, escrever um projeto de vida e a agir em conformidade, você acaba criando uma perspectiva, você acaba transcendendo o estado atual. Então, essas são práticas concretas, sabe, Renan? Para quem está nos assistindo, já começar aí a ler o livro dos jovens, a escrever no papel qual o teu sonho, qual o teu ideal. Sem ideal, meus amigos, o eu verdadeiro não tem por que se manifestar. Então, o eu verdadeiro, ele se identifica com aquilo que é energia, que é aquilo que não está manifestado ainda. Então, olha que interessante a gente poder entender isso, né? E quando nós nos empenhamos em planejar a nossa vida, né, em escrever as nossas metas, nós nos comprometemos primeiramente conosco. E o universo, independente daquilo que parece a loucura que o preletor Walter falou, é que você coloca lá, deposita lá com muita força, pensamento, emoção e sentimento, aquilo que você quer concretizar para o seu futuro, para a sua vida, o universo começa a conspirar para que isso aconteça. E aí, lembrando algo que aconteceu comigo, eu tenho uma instituição de ensino há 32 anos, eu moro em Manaus, sou do interior de São Paulo. Então, cheguei aqui através do meu padrasto, que veio trabalhar na Sânio, né? Então, vejam, nesse tempo que eu cheguei depois, e conheci a Seitonê aqui em Manaus através da minha mãe. Então, é claro, quem tem empresa ou negócio passa, eventualmente, por determinadas situações. Então, é aquilo que nós falamos, no dia a dia que nós enfrentamos os nossos desafios que nos fazem crescer e nos fazem ter maior convicção daquilo que nós conseguimos realizar. Então, muitas vezes, aqui na minha empresa, eu tiro uma cópia do meu contrato social e eu coloco que o meu sócio número 1 é Deus. Juntamente comigo, então parece assim que nós estamos criando uma fantasia, mas na realidade existe um livro chamado Imaginação Criadora, do Roy Eugene Davis, que a Seitonê inclusive divulga, que fala sobre essa imaginação criadora. Então eu coloco isso.
ao mesmo momento que eu faço análise das contas diárias da minha empresa, ao invés de eu dizer assim, eu tenho um compromisso de 10 mil, tudo bem, mas eu posso ter até no meu caixa, ao invés de 10 mil, eu posso ter 1.000, mas eu digo que eu não tenho 1.000, eu digo que eu tenho 1 milhão de caixa e tenho 10 mil de compromisso. Então, isso funciona de uma forma sensacional, porque essa atmosfera de energia de prosperidade, de mudança de mindset, de mente, ela funciona demais e eu posso dizer que eu pratico isso na minha empresa. Não é algo que a gente diz assim, faça isso, mas a gente não tem a prática. Realmente é isso que eu pratico aqui na minha empresa. Então, isso funciona demais. Então, essa loucura que eu lembrei, né, quando o professor falou, né, de você vivenciar isso, por mais que aquilo não esteja manifestado aqui agora, mas aquilo acaba se manifestando com certeza, dependendo da nossa atitude. Exatamente isso que acontece. Nesse livro, A Verdade da Vida, volume 8, no capítulo 5, conta várias histórias de empresários, né, que estavam numa situação difícil. Tinha um restaurante, aí não estava vindo quase ninguém, ela começou a varrer e falar assim, nossa, hoje tem 20 pessoas para eu atender, pode entrar, ainda fazia de conta que estavam chegando, pode entrar, fica à vontade, sejam bem-vindos, o que vocês vão querer hoje? Assim, como se estivesse conversando mesmo com as pessoas que estavam, e daqui a pouco foi reservada uma mesa para 20 pessoas, olha só a mente como é que ela sintoniza, né? Foi reservado para 20 pessoas. Então, isso é que faz com que sintonizamos com as coisas, né? E faz com que as coisas melhorem. E outra coisa também, tinha um dentista que estava lá, poxa, eu tenho uma conta para pagar, um imposto, e eu não tenho esse dinheiro, o que eu vou fazer? Ele falou assim, nossa, e agora? Não, mas vamos lá, vamos colocar em prática. Muito obrigado, já tem 2 pessoas precisando de arrumar os dentes, todos os dentes, precisando de arrumar. Sejam bem-vindos, vem aqui, vamos ver o que o senhor está precisando. Ele falou, 2 pessoas, hein? Se eu tivesse falado 20, olha só, com certeza ia ver. E as 2 pessoas foi exatamente o que ele estava precisando para pagar o imposto que ele estava devendo. Então, olha só a nossa atitude mental de achar, se eu tenho 1.000, não, eu tenho 30 mil, 40 mil, 50 mil, 1 milhão na conta. Mentaliza que as coisas começam realmente a aparecer da maneira como a nossa mente está sintonizando. Então, por isso que a gente tem que desintonizar com pobreza, que não tem o dinheiro. Está falando, olha o poder da palavra. E acontece exatamente da maneira como a gente fala e como a gente pensa, né? Cumprimentando aqui a nossa preletora. Muito obrigada. Muito bom. Foi falado sobre a meditação Shinsokan. Por que é muito importante, então, estar praticando a meditação Shinsokan para quem está iniciando aí, conhecendo o ensinamento da Seiichi Onoye? Vocês poderiam falar sobre, né? Então, todos dizem, né, em várias pessoas hoje, ou várias pessoas, até palestrantes, ou mesmo, né, a gente ouve muito falar na importância de meditação. Mas a meditação que nós falamos na Seiichi Onoye, que é a meditação Shinsokan, nós temos uma orientação dessa meditação Shinsokan em relação à postura, né, porque a nossa postura no momento da meditação faz com que nós sintonizemos, né, como a gente já falou, como uma antena de TV ou rádio que sintoniza, tem uma forma toda explicativa, né, no livreto da meditação Shinsokan, que nós temos na Seiichi Onoye, e através desta meditação Shinsokan, nós não focamos naquilo que falta, nós agradecemos aquilo que nós temos. E também, além disso, nós contemplamos aquilo que já existe no mundo de Deus. Nada mais é que isso, né? A gente contempla Deus e aquilo que já existe no mundo de Deus para que manifeste aqui e agora.
No mundo de Deus não existem coisas materiais, não existe o recurso financeiro, não existe o carro, não existe isso. Mas no mundo de Deus e através da meditação Shinsokan, quando nós sintonizamos a nossa antena, né, com essa finalidade, nós recebemos ideias de Deus para que a gente manifeste o nosso projeto aqui, nesse mundo, né? Então, por isso que muitas vezes o professor Masaharu Taniguchi, nos seus livros, diz que nós temos que ter ao lado, né, da nosso oratório, ou no momento onde nós estamos fazendo a prática da meditação Shinsokan, um caderno, uma caderneta, para que a gente anote imediatamente as ideias que vêm naquele momento, né? E para que a gente coloque em prática depois essas ideias. Porque quando a gente está em sintonia com Deus, essas ideias realmente vêm e contribuem para o nosso crescimento, para nós colocarmos em prática ideias que vão colaborar com outras pessoas também, e até para inovação do nosso negócio, né? Então, a meditação Shinsokan, ela é fundamental, é uma das práticas fundamentais espirituais do ensinamento da Seicho no Ie. Então, só quem pratica realmente, acho que todos aqui também, aqueles que nos ouvem, né, por mais que ainda não conheçam o ensinamento da Seicho no Ie, mas procurem saber, se aprofundar mais em relação ao que é a meditação Shinsokan. Professor Walter, eu gostaria que você linkasse nessa questão da imagem verdadeira com a meditação Shinsokan e por que é muito importante aí, a gente praticar a meditação Shinsokan, que já foi falado pela professora Elaine, e se a imagem verdadeira é a prosperidade. Eu gostaria que comentasse um pouco. Muito obrigado. Maravilha. Ana, você já ouviu falar na expressão terra prometida? Muita gente fala, nossa, a terra prometida é uma terra fenomênica, né? Aí poucos teriam acesso. Mas para Deus, a terra prometida, ela é infinita e o acesso é pela contemplação. Então, quando você pratica a meditação Shinsokan, que é o pensar, contemplar Deus, você acessa a terra prometida, porque o reino de Deus, Renan, está dentro de nós. E a imagem verdadeira, você contempla o que você é. Então, quando a gente fecha os olhos fenomênicos, a gente está deixando para trás o efeito. E quando a gente abre os olhos espirituais, a gente está começando a enxergar a causa. Por isso que a meditação, ela é algo transcendente, porque você fecha os olhos, você contempla o que já é. Quando você contempla o que já é, isso passa a se manifestar no mundo fenomênico. O mundo fenomênico, ele é ilusório. Eu brinco que o mundo fenomênico, Renan, é um mundo de cadê? Cadê? Cadê que eu não estou vendo? Só que esse mundo não é o mundo real. Então, a meditação é a terra prometida, e o acesso se dá pela contemplação e consciência da sua natureza divina. Essa essência, essa imagem verdadeira é a própria prosperidade, e é o próprio você e eu. Por isso que quando empresários, empreendedores meditam, eles estão abrindo a mente para que Deus possa se manifestar nesse mundo no lado empreendedor, através de produtos, serviços, e hoje, com toda a tecnologia, você pode, com um serviço ou um produto, atender milhões de pessoas. São coisas fantásticas que estão acontecendo na revolução tecnológica. Mas antes da revolução tecnológica, que é efeito, existe uma causa, que é o servir, como a preletora falou, que é o contemplar com o eu verdadeiro a terra prometida, porque o acesso ele se dá através da contemplação. Então, a meditação Shinsokan contempla, assim, Renan, a imagem verdadeira da vida, e a imagem verdadeira somos nós, e essa é a verdadeira prosperidade, que é o verbo. Então, quando eu sintonizo com o verbo, a verba, que é efeito, começa a se manifestar neste mundo fenomênico. É isso mesmo. A gente deve sintonizar, né, a nossa mente com Deus. O meu marido, né, na época que ele queria prosperidade, ele foi no ciclo de estudo da prosperidade, que tem em todos os lugares, tem o ciclo de estudo. Depois da pandemia, com certeza, vai começar tudo novamente, né? Aí, o que ele pensou? Eu quero a prosperidade, então vou no ciclo de estudo da prosperidade. Realmente colaborou, mas só que ele viu que a gente não é só a prosperidade material. Aí ele viu o lado espiritual, o lado da essência.
E isso, hoje ele é divulgador. Eu fiquei muitos anos querendo que ele fosse da Seitianoye. Aí ele foi através de querer a prosperidade. E essa prosperidade veio, mas ele teve que praticar. Agora ele pratica meditação Shisokan. Logo que começou o ciclo, a meditação Shisokan, né, oração para os antepassados, coisas que nós fazemos. Fez primeiro a purificação da mente, que na Seitianoye a gente purifica tudo que está, né, na nossa mente de negativo, e queima, né, lendo a Sutra Sagrada, é assim que é feito na Seitianoye. E depois a gente vai fazer a meditação, sintoniza com Deus e elimina todos os pensamentos e sentimentos negativos e inicia uma vida focando, né, no positivo e em Deus, através da meditação. Então, isso a Seitianoye nos ensina. Muito bom. Então, estamos aí chegando quase aos finalmente desse episódio. Eu gostaria que cada um de vocês colocasse uma mensagem aí para as pessoas que já participam da Seitianoye ou que estão iniciando, para reforçar essa questão da prosperidade. Como é que a gente, para fazer um fechamento, né, para continuar prosperando e para quem ainda não prosperou, prosperar ainda mais? Olha só. Nós temos algumas atitudes mentais para que a gente, né, continue prosperando. Uma delas que é mudar a nossa atitude mental, né? Primeira coisa é mudar a nossa atitude mental do positivo, do negativo para o positivo. E pensar, né, que já conseguiu aquilo que necessita na sua vida, que já tem tudo, que já tem, né, que já conseguiu. E o outro exercício é o exercício da gratidão. Agradecer a tudo que tem, que a professora Elaine, né, que já falou sobre o assunto. Agradeça tudo que você tem. Quando você agradece, tem gratidão no que você tem, automaticamente chega mais. Vem mais para nós. Outra coisa que a gente tem que fazer como eu já disse antes, é o perdão. Perdoar, tirar todos os sentimentos de mágoa, de rancor na sua vida. Se você tem pessoas que te devem, perdoe. Perdoe aquelas pessoas que, com certeza, a prosperidade chegará muito mais para você. Uma coisa interessante também na nossa vida é quando a gente doa, como a professora Elaine falou, quando a gente doa algo, doa para as pessoas, ou doa para a Seitianoye, para a sua religião, para a sua igreja, algo que está beneficiando outras pessoas, automaticamente retorna para nós. Esse doar, a gente pode doar. Nós temos a missão sagrada, que é como se fosse o dízimo, né, na Seitianoye. Nas outras igrejas tem o dízimo. E as pessoas também que necessitam, a gente tem tanta coisa que a gente nem usa. Se a gente doar também, com certeza a gente está fazendo algo, beneficiando as pessoas, né? E automaticamente retorna a nós. E em dobro. É lei de dar e receberás. Essa lei não tem, é imutável, não tem por onde correr. Se você dá, você recebe. É gratificante isso. Então, a gente fica com medo. Eu vou contar até uma história aqui. Na Missão Sagrada, eu era lá, em dizimista, lá em cima, e eu deixava meu marido aqui embaixo, como família. Antigamente tinha família, né? Agora é mantenedor, por exemplo. Aí a moça que cuida da Missão Sagrada veio e disse assim, não, ele tem que estar em cima também para prosperar. Aí eu coloquei junto e falei assim, nossa, na época eu não estava de uma dificuldade enorme, como é que eu vou contribuir, né, para pagar essa Missão Sagrada que vai ficar lá em cima? Falei assim, não, se tem que ser, com certeza o dinheiro vai chegar, olha, o dinheiro vai chegar. E eu coloquei meu marido, e ele começou a prosperar mais, e a prosperidade chegou, e eu paguei tranquilo, falei assim, olha, a gente consegue, né? Quando a gente faz algo, a gente pensa, fica com medo de dar, mas não precisa ter medo. Quando você doa, recebe, volta para nós. Com certeza.
Pode ser. Preletor, antes de passar para os pontos, né, que a gente poderia falar para as pessoas que estão nos assistindo, uma das coisas mais importantes é a lei do dás e receberás mesmo, né? Na Sutra Sagrada, a gente diz assim, que a mente fechada, ela é um ponto, e aberta, ela se torna infinito. Então, ninguém consegue receber se tem uma mão fechada que você não consegue doar algo. E a doação, muitas vezes, né, na oração que eu citei um pouco antes, para concretizar a riqueza, o professor diz o seguinte, que nós ficamos pensando muitas vezes que grandes obras, realização de grandes obras são realizações de doação, e na realidade as pequenas obras, que é o ouvir, a atenção, o cuidado, aquilo que nós temos também para oferecer a alguém, seja do nosso trabalho, aquilo que a gente já executa no nosso dia a dia, nós podemos oferecer isso às pessoas. Não é só a questão, a questão financeira, ela é importante, mas não é só isso. Às vezes a gente liga muito, e eu ligava muito na minha juventude, eu esperava ter uma fundação, alguma coisa muito grande, para eu poder oferecer algo às pessoas, e não é isso que a gente aprende na Seichonoye. Nós podemos, no nosso dia a dia, nós estamos oferecendo o nosso rosto com o nosso sorriso, a nossa expressão, a nossa gentileza, o nosso amor, uma palavra de conforto, tudo isso consta, né, na lei do dás e receberás, né? E aí, eu fazendo uma referência aqui no Convite à Prosperidade, um livro, né, 2, na página 35, o professor fala assim, quando você estiver caminhando, que eu acho que é uma atitude que as pessoas que estão nos ouvindo, né, aí está aparecendo também a livraria virtual da Seichonoye, esse livro é fantástico, o Convite à Prosperidade 2, o professor Masaharu Taniguchi diz assim, quando você estiver caminhando pela rua, mentalize, é a vida de Deus que está caminhando neste momento. Então, para a gente sintetizar, acho que uma das questões muito importantes é a gente conscientizar que é filho de Deus, conscientizar que antes que a gente realize as nossas obras, Deus as realiza através de nós, ter o sentimento de gratidão, a mente do dás e receberás, e principalmente algo que é a mente alegre. Porque quando nós não temos uma mente alegre, a gente não consegue, e Deus é alegria, a gente não consegue captar as vibrações de alegria para que manifeste isso na nossa vida. Então, acho que se a gente pudesse, os pontos, né, sintetizando assim para as pessoas que estão nos assistindo, mantenha qualquer situação que esteja acontecendo na sua vida, veja sempre o lado positivo e mantenha a sua mente alegre. Não fique com a mente sombria, com a mente triste, né? Nós temos muito mais a agradecer do que algo a pedir, né? Nós já sabemos disso. Então, a gente tem que realmente praticar isso. Pratique isso. Como que a gente pratica, que a preletora falou a respeito da purificação da mente? As leituras, as palestras, os livros, leia repetidamente os livros, né? Porque às vezes numa primeira leitura você não percebe algumas coisas. Mas a livraria da Seichonoye, as obras da Seichonoye são inúmeras, nós temos muitas obras, né? Que falam sobre a prosperidade, não só sobre a prosperidade, mas sobre tudo que acontece na nossa vida. A Seichonoye, ela é completa. Fala-se da educação, fala-se da economia, fala-se da saúde, a espiritualidade está presente em todas as obras da Seichonoye. Então, se a gente pudesse deixar assim, né, entre aspas, uma receita, né, que as pessoas possam ter esse pensamento e ter essa convicção de que fazendo isso a gente consegue transformar a nossa vida. Maravilha, hein? Show de bola. Para fechar, Renan, minha participação, a mensagem final, você que está nos assistindo, você que está nos vendo, pode ser a sua primeira vez, pode ser a sua 1000ª vez, é importante você se sentir acolhido, é importante você perceber que a crise financeira e econômica é uma das grandes lições desse mundo para que você possa evoluir espiritualmente. Então, tudo que aparentemente é crise, no mundo da imagem verdadeira, é uma oportunidade de autoconhecimento. Então, é assim que a Seichonoye nos ensina. Tudo que acontece nesse mundo fenomênico quer me mostrar um lado maior. Jesus Cristo dizia, né? Ao te baterem numa face, mostre a outra. O que é mostrar a outra face, né? Quando o fenômeno não está bom, ou seja, quando baterem na tua face, mostre para o fenômeno a imagem verdadeira. Mostre para você mesmo a imagem verdadeira. Então, chegou a hora, Renan, das pessoas que estão nos assistindo aqui, mostrarem para si mesmas a outra face. No sentido de, não fique lutando com o fenômeno. Se apanha, não fique lutando. Mostre para o fenômeno e para você mesmo a imagem verdadeira.
e tudo mais virá por acréscimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria imensamente aí, né, de agradecer, então, a preletora Nilce, muito obrigado, a preletora Elaine, muito obrigado, ao preletor Walter, muito obrigado. Lembrando, então, que todas as sextas-feiras, às 20 horas, um conteúdo novo especialmente para você. Então, encerramos aí nosso episódio de hoje, do Diálogos. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. A todos. Muito obrigada. Estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. É o domingo da Seitianoye, em uma de nossas sedes mais próxima de você, aí na sua região. Todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, você e sua família são recebidos de braços abertos na tradicional reunião que desde a década de 1970 proporciona graças e curas, prosperidade e harmonia, estilo de vida ético com a natureza e a melhora do destino dos participantes em todos os aspectos. Venha se fortalecer espiritualmente, abastecer-se da coragem e preencher-se de ânimo para enfrentar os desafios do cotidiano ao ter contato direto com o ensinamento que o desperta para sua natureza divina de Filho de Deus. Com uma programação unificada, são centenas de reuniões acontecendo simultaneamente, com todos na mesma sintonia, o que proporciona uma grandiosa corrente de fé, vibrações positivas e proteção espiritual para você e sua família. Domingo da Seitianoye, estamos de volta presencialmente à Casa de Deus. Informe-se em nosso website www.sni.org.br sobre o local mais próximo da sua residência, na aba Onde Encontrar. Todos os domingos, das 9 às 11 da manhã. Muito obrigado!